Olá, hoje nós vamos começar a quarta parte do livro, tá? E de certa forma, a quarta parte do livro, assim, a gente muda um pouco, muda bastante o contexto do que a gente estava falando, porque a gente começa a trabalhar com outro tipo de rede, tá? Então, se a gente parar para pensar, as redes que a gente trabalhou até agora, primeiro assim, na primeira parte do curso, no início do curso, a gente falou sobre as redes sociais. E logo em seguida a gente começou a falar sobre redes que eram formadas por assim, aplicações de mercado, né? Aplicações econômicas, tá? É, e a gente usou, né? Quais eram as ferramentas que a gente usou? A teoria dos grafos, né? Principalmente para essa parte que era mais de redes sociais. E mais para as redes econômicas a gente acabou usando a teoria dos jogos, né? A questão de leilões também, que é uma parte da teoria dos jogos e assim por diante, tá? Então, em algum momento eu falei que o curso ele se fosse para dar um nome correto mesmo, ele seria redes sociais, econômicas e de informação, tá? E essa quarta parte aí do livro, né, que a gente começa estudando hoje, é justamente quando a gente começa com as redes de informação, tá? A gente vai começar falando hoje da estrutura da web, certo? Então, vamos lá, vamos por partes, tá? Então, isso daqui até é o que eu estava falando agora há pouco, né? Até agora as redes, a gente viu redes onde unidades eram pessoas ou entidades sociais como empresas e organizações. Né? Pessoas, as redes sociais, as entidades sociais que eram empresas e organizações na parte mais econômica da coisa. Agora, que é o capítulo 13, 14 e 15, tá? A gente vai ver as redes de informação, tá? Onde as unidades básicas, né, os nossos vértices, os nossos nodos da rede vão ser pedaços de informação, que é diferente de ser pessoas ou ser, sei lá, empresas, né? Tá? E uma dos principais exemplos é a própria www. A gente vai ver o que é a www, porque muito se fala da www, você digita toda hora www lá no teu navegador, mas a gente não para pensar no que isso significa, né? Então a gente vai estudar com calma isso daí, tá? E essa parte é legal também porque parece assim que ela é um pontapé pro resto do livro, tá? Porque a gente vai comentar isso no final dessa aula aí, porque a web, como ela tá hoje, né? Ou pelo menos como ela está nos últimos anos aí, ela deu origem a diversos movimentos aí, tá? E esses movimentos que daí você acaba se refletindo nas outras, no restante lá do livro, além do capítulo 15, né? Capítulo 16 em diante, tá? É, então, assim, mesmo com diferenças entre redes de informação e redes sociais e econômicas, muitas ideias já discutidas podem ser aplicadas, tá? Então, apesar de ser um outro tipo de rede que a gente vai ver, as ideias de teoria dos grafos a gente vai usar, tá? E a ideia de leilões, mercados e teoria dos jogos a gente também vai usar, tá? Então, isso que é legal, né? A gente vai discutir um outro tipo de rede, mas a base, né? A base teórica é a mesma, tá? A teoria dos grafos a gente vai usar para discutir hoje aqui nessa aula a estrutura da web, tá? E também o que vem em seguida aí, que é os mecanismos de busca da web. Tá? A gente vai ver isso com calma. E depois leilões, mercados e teoria dos jogos para a gente falar sobre a publicidade lá, mecanismos de busca ou até em sites de redes sociais. Tá? Beleza. Então, é, World Wide Web, né? www, tá? Como eu falei, a gente sempre vê a www aí para cima e para baixo, assim. A gente digita toda hora lá no nosso navegador, mas a gente nunca para pensar o que significa, né? www, tá? Então, assim, é uma coisa engraçada, porque a www é tipo um aplicativo. Tá? Um aplicativo. Né? Hoje a gente tem muito aquela ideia de aplicativo, quando fala aplicativo é o app, né, do celular, não necessariamente. Um aplicativo pode ser um aplicativo de desktop,
Pode ser um aplicativo que funciona, por exemplo, no teu desktop e num servidor, né? Uma conversa. Isso também é um aplicativo, né? É um programa de computador, tá? Só que esse programa de computador, a www, ela é desenvolvido para permitir as pessoas compartilhar informações sobre a internet, né? Não sobre, assim, do tipo, o assunto é a internet, mas assim, por de cima da internet, né? Usando a estrutura da internet, tá? Foi criada por esse cara aqui, ó, Tim Berners-Lee, tá? Durante 1989 e 1991. Então, o Tim Berners-Lee, ele ganhou o prêmio Turing, tá? Prêmio Turing em 2016, né? Para quem não conhece, o prêmio Turing aí é o maior prêmio da ciência da computação, tá? Então esse cara aí foi agraciado aí com o prêmio Turing em 2016, justamente pela invenção da www, tá? O que que é? Duas principais coisas, tá? Primeiro, páginas web e depois browser, tá? Você fala, sério? É isso? É isso que eu faço todo dia? É isso daí, é www. E assim, teve alguém que criou isso daí, né? É engraçado a gente parar para pensar que aconteceu isso em algum momento. Porque antigamente a internet, se existia até a internet, né? Primeiro foi aquela história que eram aplicações sei lá, universidades tentando se comunicar. Talvez no início era algo relacionado a aplicações militares. Depois as universidades dos Estados Unidos começaram a se conectar. E depois uma vez que eles tinham as conexões, né? Eles sabiam assim, por exemplo, eles tinham diversas aplicações. Você está conectado, você pode mandar dados para lá e para cá. Daí você cria, né, protocolos para enviar arquivo, receber arquivo, enviar e-mail, várias coisas, né? Você tinha aplicativos específicos para fórum de discussões, né? Aqueles fóruns Usenet, da época era bem famoso, assim. Mas assim, você podia então ter essa estrutura de internet e criar uma outra coisa. Esse cara aí, ele criou www. O que que é www? É você ter um browser, né? Que você acessa essas páginas web que estão disponíveis em outro lugar, tá? Então realmente isso aconteceu em algum momento, alguém pensou nisso, né? E também outra coisa que é estranha a gente parar para pensar aí pensar, falar assim, sério, tipo, quer dizer, isso foi uma ideia boa, né? A gente usa, parece que assim, a gente tá usando parece que, né, que nem, sei lá, uma televisão, né? Até mesmo um computador, né? Você não para pensar assim, quem que inventou esse negócio, né? Mas teve sim, né? A www foi uma invenção, a gente vai até discutir o porquê que foi uma invenção assim bem legal, bem genial, né? Não foi à toa que o Tim Berners-Lee ganhou o prêmio Turing, tá? É, Então, assim, a questão, uma das coisas aí, né, que foi uma das ideias, né, de você criar lá a www, que é o que eu chamei aqui de princípio de projeto crucial, é o jeito que você organiza a informação, né? O jeito que, na verdade, ele tem uma estrutura de rede, tá? E isso é um princípio crucial aí do projeto, né? Que é o hipertexto, né? O HTML, tá? É, então, isso também vocês sabem, né? Mas assim, é legal a gente meio que tipo tornar explícito, né? O que é essas coisas aí. A gente lida todo dia, mas às vezes a gente não para pensar, né? Então, são essas páginas, né? Tem uma página, tá? E aí você tem, por exemplo, aqui, ó, tem uma informação lá na página falando assim, eu ensino uma aula sobre redes, né? Esse redes aqui, na verdade, ele puxa um link para uma outra página, tá? Daí tem lá, por exemplo, né, curso de redes. Nós temos um blog da nossa turma aí, tá? Aí quando você clica aqui nesse blog, Class Blog, que é um link, você daí vai para outra página, né? Depois vai para outra página aqui também, tá? Então, isso daqui, essa questão de você ter as páginas e a conexão entre as páginas, isso que cria a estrutura de rede, tá? Isso cria a estrutura de rede.
Então, como é que a gente interpreta isso? Na verdade, né, se é uma rede, a gente vai ter que usar grafos, né? A gente usa grafos. E aí a interpretação aqui, e eu acho que esse é o primeiro, a primeira vez no curso que a gente está falando de grafos, de usar grafos direcionados, de usar grafos com direção, tá? Porque, por exemplo, quando a gente estava falando de redes sociais, se tinha uma aresta aqui, é assim, se as pessoas são amigas, você tem uma aresta. Você não precisa botar nenhuma direção, assim, porque, né, assim, não significa, sei lá, tipo, se os dois caras são amigos, a direção é uma via de mão dupla, vamos dizer assim, né? Então você não precisa explicitar essas direções aqui, tá? Agora, aqui não, aqui você vai precisar usar grafo direcionado, ou seja, as arestas têm direção, porque, por exemplo, você vai falar que essa página A, ela tem um link para a página B, mas não necessariamente a página B tem um link para a página A, tá? Então, olha só, a interpretação como grafos direcionados. Os nodos são as páginas, né? Então, como eu falei, A e B, tá? E aí, se a página A tem uma ligação para a página B, então há uma aresta direcionada de A para B, tá? Pode ser o caso também da página B também fazer um link que volta para a página A. A gente coloca uma outra aresta direcionada aqui, né? Então, você tem agora grafos direcionados para representar esse tipo específico de redes, que são as redes de informação, tá? Então, aqui é legal a gente discutir um pouquinho, né, dessa ideia da web aí, porque, como eu falei, a gente vê todo dia, mas a gente não para pensar, né, em quão legal que é, né? É uma ideia genial, na verdade, tá? Por quê? Porque decidir organizar a web como uma rede é uma ideia inspirada e não óbvia, né? Como assim, né? Tipo, como é que é inspirado e não óbvio? Porque tudo que veio antes da web, na verdade, tinha outra forma de organizar, né? Por exemplo, ó, você tem aqui, ó, aqui eu listei 3 formas, né? De organizar a informação. Um é sistemas de classificação. Por exemplo, livros de uma biblioteca. Tá? Se você vai numa biblioteca, você tem lá a biblioteca, você tem a parte de exatas, a parte de biológicas, a parte de engenharia. E aí dentro da parte de exatas você tem a matemática, a ciência da computação, física, estatística, né? Dentro da ciência da computação você tem a parte de, sei lá, matemática discreta, sistemas operacionais, arquitetura de computadores. Então você classifica aí por temas, né? E é assim que as bibliotecas elas geralmente são organizadas, tá? Hoje em dia, eu não sei se o pessoal presta muita atenção nas bibliotecas físicas, mas vale a pena um dia se passear lá na biblioteca lá da UFPR lá, ou nas bibliotecas, porque a gente tem várias, né? Para vocês darem uma olhada lá como é que funciona. Você vai ver aquelas prateleiras e do lado delas ali você tem esse sistema de classificação, tá? Outra forma de você organizar a informação é com pastas, né? Ou diretórios também, que a gente chama, né? Que é igual aos arquivos de computador, tá? Aí geralmente você acaba tendo assim, tipo uma estrutura de árvore, né? Porque, por exemplo, você tem, sei lá, a pasta dos arquivos do André, e aí dentro da pasta dos arquivos do André você tem a pasta de documentos, você tem a pasta de, sei lá, músicas, tá? A pasta de vídeos, né? Dentro da pasta de música você pode ter, assim, por exemplo, vários gêneros musicais e assim por diante. Então você forma uma estrutura de árvore, né? Tá? De árvore. Ou também acho que um jeito mais aí diretão de organizar a informação é alfabeticamente, né? Como uma lista telefônica, né? Uma coisa que ninguém mais usa, né? Ou, sei lá, por exemplo, como os contatos do teu celular, tá? Armazenado alfabeticamente. Você pode até ordenar às vezes por outras coisas, mas assim, alfabeticamente é o padrão, né, de se ordenar dados, tá? Então, existem várias formas de você organizar a informação. E a web, ela está organizando informação de um jeito que é totalmente não óbvio, né? Como se fosse uma rede, tá? Um grafo, tá? E essa ideia aí remonta a estudos da metade do século XX, né? A gente vai ver aí. Então, talvez assim, um dos precursores aí do HTML, né, do hipertexto,
seriam as redes de citações acadêmicas, tá? É, o que é, não é tão igual assim, né? Porque aqui, por exemplo, ó, aqui a gente tem um exemplo aqui nessa figura aqui, né? Então, você pode falar aqui que é o trabalho do Cocinetes e do Watts em 2006. Ele cita, né, lá no trabalho dele, ele cita diversos carinhas, né? Então, você pode falar que ele cita lá o Rapoport de 1953, o Burt de 2004, né? E assim por diante, tá? Aqui é esses carinhas aqui de 54. Você bota arestas direcionadas, certo? E aí assim, ó, o próprio Burt, ele já cita o outro trabalho do Burt de 2000, que acho que foi o dele mesmo. Que daí cita aqui o Coleman, o Granovetter, a gente até já falou do Granovetter, né? O Mark Granovetter lá no início da disciplina, tá? O Milgram aqui, que a gente vai ver, o experimento lá de Milgram, lá dos 6 graus de separação. Então, enfim, isso daqui é só um exemplo, né? Mas tem uma diferença bem grande aqui nessas. Porque, assim, o que você tem, basicamente, o que você tem aqui são, né, esses nós aqui são artigos científicos, né? Artigo científico é um tipo de informação, né? É, Só que aqui, assim, você tem uma diferença bem grande aqui na questão que, assim, as arestas, elas são governadas pelo tempo cronológico, né? Então, por exemplo, você só vai ver uma pessoa... se você tem uma citação de um para o outro, é porque o ano aqui, né? Desse cara aqui é maior do que desse cara aqui, tá? Claro, né? Faz todo sentido, né? Você fez um trabalho hoje, você só vai citar coisas que já vieram, né, anteriormente, tá? E na www, as páginas antigas podem ser modificadas. Quer dizer, a gente sabe disso, né? A gente está toda hora modificando. Às vezes a gente adiciona link, às vezes a gente não adiciona link. Então, se isso daqui fosse em links, você poderia, né? Links da web, né? O HTML, você poderia, talvez puxar um troço assim aqui, ó. Né? Tá? Então, não teria problema nenhum. Né? Então, a própria HTML é até mais rica do que esse modelo de citações. Mas o modelo de citações é bem legal, porque também assim, é bastante usado para fazer estudos também. É uma das redes que a gente acaba usando aí para pensar sobre tudo que a gente já conversou aí, cluster de pessoas, métricas de vértices, métricas de arestas, essas coisas todas aí, tá? Dá para estudar também, é tipo de um precursor, né? Outro precursor aí são as enciclopédias, tá? As enciclopédias. Então, enciclopédia, talvez você que com certeza é mais novo do que eu, antigamente eram as pessoas, elas iam vender na porta de casa, eram diversos livros, mas você tinha, sei lá, 30, 40 livros, você botava naquela estante assim, um monte de livro assim, e era super caro você adquirir, né? Então a enciclopédia era tipo assim, era o que era a Wikipédia, né, hoje, tá? Só que a Wikipédia, ela tem muito mais informações hoje em dia, a gente sabe disso. Mas a ideia na época era você ter diversos livros que contessem informações sobre tudo. E nesses livros aí você geralmente falava assim, você está falando sobre, sei lá, um assunto, por exemplo, matemática. Aí de repente, matemática, ele já falava assim, ele explicava o que era, mas de repente lá pela estante ele falava, veja também o artigo sobre ciência. Aí você tinha que ir lá no livro, começando pela letra S, pela letra C, né? Pensando science, né, em inglês, pela letra C, e pegar o artigo sobre ciência. Então você tinha que ir manualmente lá. E aí ele ainda fazendo essas redes aí, tá? Fica muito mais claro a gente entender isso, por exemplo, na própria Wikipédia hoje aí, né? Então aqui ó, tem um exemplo aí, se você pegar lá os artigos, né, da Wikipédia, sobre alguns artigos sobre teoria dos jogos. Então você vai ver, por exemplo, você vai pegar o artigo de Nash Equilíbrio, ele tem lá um link para a área o artigo de Game Theory. O de Game Theory, né, também tem um artigo para o equilíbrio de Nash, tá? Equilíbrio de Nash tem tem link para o John Nash, né?
Aqui tem, então tem essa rede aqui, ó, de coisas, né? Lá o Range, onde o John Nash trabalhou, né? Aí depois, teoria da conspiração, né? Para quem para quem vê o filme lá do John Nash, talvez isso fique claro, essa questão de teoria da conspiração aqui. Né? O filme lá, Uma Mente Brilhante, que eu já comentei com vocês, depois o filme Apollo 13, que é do mesmo diretor, do Ron Howard, né? Aí NASA, enfim, você pode criar aqui um grafo aí, né? Um grafo direcionado aí dos artigos, quem cita quem, né? A Wikipédia ela é um pouco mais próxima do HTML, porque, no fundo, primeiro porque a Wikipédia é escrita com HTML, né? Mas, na verdade, ela também não... Primeiro, assim, que os artigos podem ter mudado com o tempo e a gente não tem aquela questão mais engessadinha que a gente tinha no caso das redes de citações, porque as redes de citações tinha aquela questão do tempo, né? Só o que veio hoje pode citar os que vieram anteriormente, mas não vice-versa. Então talvez aqui a gente tenha uma estrutura bem mais próxima aí do que essa coisa do hipertexto, né? Das redes de informação, tá? Mas assim, são todos exemplos de redes de informação, né? As enciclopédias, né? Tipo Wikipédia, as redes de citação e a própria rede de páginas da internet também, tá? Interessante, né? Assim, a gente parar para entender da onde que vieram essas ideias aí, né? Então, da onde que o Tim Berners-Lee ele inventou de fazer o hipertexto, o HTML, né? Porque ele pensou, imagina, eu vou fazer um arquivo que você pode puxar outro arquivo, citar outro arquivo, né? Então, como eu falei, não é uma ideia assim que você teria assim do dia para noite, tá? Inclusive levou vários anos. Teve esse cara aqui, Vannevar Bush, e um dos artigos mais famosos que ele escreveu é assim, chama-se As We May Think, tipo, como nós talvez podemos pensar, né? E ele discute assim, então, artigo de 1945, tá? Ele previa como que a computação e a comunicação iriam revolucionar acesso, troca e armazenamento de informação. Então esse cara aí, se eu não me engano, ele não tinha muito a ver com nada assim de computação mesmo. Mas ele era um cara assim, antenado aí, eu não lembro agora direito de que área que ele é, não sei se ele era filósofo, sei lá. E ele fez esse artigo assim que ficou super famoso na época, né? E inspirou muita gente. Inclusive inspirou o Tim Berners-Lee lá para fazer fazer a web, né? A www, tá? E a ideia assim que ele diz lá nesse artigo, eu nunca li, tá? Mas é um artigo super famoso. Eu acho que é até bem tranquilo de ler, assim. Acho que não é muito técnico, assim, né? Mas a ideia é assim, que os métodos de armazenar informação em livros, bibliotecas e memória de computadores eram lineares. Né? Os itens estavam ordenados numa ordem sequencial, né? Principalmente se a gente pensa lá em questão de ordenar por, sei lá, ordem alfabética ou algo assim, tá? E aí ele notou, essa que é a parte legal, né? Que ele começou a se basear em como é que a gente, ser humano, como é que a gente pensa, né? Como é que você, né? Como é que exatamente isso, a experiência consciente de pensar. Porque, sabe assim, às vezes quando você está querendo lembrar de uma coisa, você às vezes não lembra direto daquela coisa, mas você puxa uma outra coisa para tentar lembrar daquilo, né? Não sei se ficou claro o que eu quis dizer, assim. Mas você fica assim meio que puxando links assim, né, de pensamento assim, até chegar num... Principalmente quando você não tá lembrando de uma coisa, às vezes você quer lembrar de um nome, né, por exemplo. Você fala, putz, mas esse nome desse cara tava naquele filme, ou sei lá, tava... Então você vai puxando coisas assim, né? Isso daí tem um nome que eles chamam de memória associativa. Você, na verdade, assim, você não puxa direto a informação lá, porque você tem um catálogo sei lá, alfabético e vai puxando a informação. Não, você vai associando as coisas, tá? É isso que acontece dentro da nossa cabeça, tá? É aqui, ó, tipo assim, ó, você pensa uma coisa, aquilo faz você lembrar de outra e assim por diante, tá? Isso é o que chamam de memória associativa. É um termo, assim,
totalmente técnico para quem lida aí com essa parte de cognição e consciência, essas coisas todas aí, tá? Não é assim só um termo impreciso, as pessoas comentam sobre isso, memória associativa, tá? E aí ele falou assim, bom, já que a gente pensa assim como ser humano, por que a gente não pode tentar organizar as coisas dessa forma, né? Vamos tentar organizar a informação assim, já que a nossa cabeça pensa assim, talvez seja até mais fácil para a gente encontrar as informações, né? Então era uma ideia louca lá na época, tá? E daí ele propôs esse modelo de organizar a informação por links, né? Como é feito na nossa memória, aí, nossa memória associativa, tá? E é muito parecido com o que é o web hoje em dia, né? O próprio, eu já falei agora há pouco, né? O Tim Berners-Lee, ele se inspirou nesse trabalho do Vannevar Bush, tá? Então é legal entender. Eu acho que isso daí assim tem uma grande história para ser contada. Eu nunca fui atrás direito para ler sobre essas coisas aí, mas eu acho que é super interessante assim, né? Principalmente para quem se interessar e ir atrás dessa história, entender como é que funcionam essas coisas, né? Abrir um pouco a cabeça, né? Não ficar sempre no mesmo tipo de pensamento ali. Eu acho que é bem legal isso daí. Então, assim,